Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz que daremos início a mais uma live do Papo de Amigos. Hoje com o nosso convidado Pena Zorziani, que estará aqui com a gente. Ele é trabalhador espírita também, morador da cidade de Araraquara, minha vizinha aqui. Estará falando hoje um tema muito importante, céu e inferno. Qual a definição que você tem de céu e inferno? O que você acredita como céu e inferno? Será que o céu e o inferno depois do desencarne, depois da morte, existe? Hoje nós vamos bater um papão aqui com o nosso convidado Pena, como sempre, que já está online aqui com a gente, o nosso convidado. Lembrando a todos sobre a participação, peço a participação de todos, que vocês mandem suas perguntas, suas dúvidas, que vocês possam participar muito da live, tirar boas questões, boas perguntas do nosso convidado. Vai ser aquele bate-papo agradável, como sempre. Mandando um abraço aqui para o Serve Mais Você, que está sempre acompanhando a gente. Meu amigo João também está sempre acompanhando. A Érica e o Eduardo também sempre acompanhando a gente. Um abração, boa noite a todos. Peço a participação de todos. Isso é muito importante. Lembrando que a nossa live, para quem perdeu, fica disponível no nosso canal do YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Entrem lá, se inscrevam, curtam os nossos vídeos, compartilhem, deixem suas sugestões, elogios, críticas, que é muito bem-vindo sempre. Você perdeu, não deu para acompanhar a live? Estará lá no nosso canal. Lembrando também, peço a participação que vocês se inscrevam no nosso canal. É muito importante a participação de todos no nosso canal. Mandar um abraço para o meu amigo Toninho também, está aqui, para o meu amigo Valmir também está acompanhando a gente aqui. É muito importante. Vou adicionar o Matheus, vou adicionar o nosso convidado para a gente dar início na nossa live, como sempre. A participação de todos é muito importante. Sempre. Não deixem de fazer as perguntas, não fiquem com dúvidas, porque a gente faz essas lives com o intuito de esclarecer as pessoas, de levar um pouco de conhecimento, mostrar a doutrina espírita sempre às pessoas de acordo como ela é. E agora, quem está online aqui já, boa noite, meu querido Matheus, seja boa noite, menino lindo! Como vai você, meu anjo bom? Esse cavanhaque aí, ó, tá, o cara tá chique demais, hein, gente? Tá demais, né, Matheus? O rei de Américo Brasiliense região. Hoje nós vamos em você. Como que você está, meu querido? Tá tudo bem? Você não vai acreditar, mas hoje... dia 8 de novembro, é o melhor dia da minha vida. Você sabe que eu acredito, né? Você sabe que eu acredito. Sensacional, o dia abençoado hoje. Depois nós vamos dar um spoiler aí por onde anda o professor. Hoje o professor não vai participar da live, né? Eu fiquei sabendo eu não gosto muito de fofoca. Ó, um abraço pro Gabriel, meu amigo, meu vizinho aqui, tá entrando agora com a gente. Eu não gosto muito de fofoca, eu sou uma pessoa que eu detesto me expor, e uma coisa que eu não gosto é de me expor, principalmente nas redes sociais. Outra coisa que eu também detesto, fofoca, falar de quem está ausente, mas não é fofoca, é só um comentário. Eu ouvi dizer que ele está por Minas Gerais, fazendo um tour em Minas Gerais, fazendo o lançamento daquele livro maravilhoso que fala sobre propósito de vida. Exatamente. O professor Luiz está lançando o seu segundo livro, né? Que vai ser, com toda certeza, o sucesso, assim como o primeiro, O Amor Vence o Suicídio, psicografado pelo professor Luiz. Ele está divulgando o livro dele junto com a editora Letra Espírita, está com vários compromissos, está participando de várias lives. Em breve a gente vai fazer uma live. Está com a clínica de estética também, a clínica de estética está bombando.
É aquela questão do bronzeamento artificial, preenchimento labial, implante de cabelo, tá bombando a clínica de estética dele também. Eu estou tentando ver se eu consigo entrar de sociedade lá também, porque pelo que eu estou entendendo, tá dando mais retorno financeiro lá do que cá. Exatamente. Eu estou sabendo que a clínica dele é referência aí na região, né? As mulheres estão fazendo briga aí para conseguir um horário na clínica do professor. Lembrando Tem que muita gente vindo até do exterior, muita gente vindo até do exterior, porque ele está se tornando referência aí nessa questão, principalmente do implante, né? Do implante de cabelo. É uma coisa que ele é pioneiro nessa questão. Exatamente. Ele Então, começou Mas e cadê Matheus, o nosso convidado, o tô Pena? adicionando, Aquele tô, cara tô adicionando sensacional. pena agora. Pena. Olha lá. Tá chegando Pera aí. aí. Tá no céu ou tá no inferno, Pena? Agora estou no céu. Bem-vindo, meu amigo. Mais uma excelente live, Papo de Amigos. É um prazer enorme ter você aqui. Amigo do Rômulo, é meu amigo também. Seja muito bem-vindo. Uma excelente noite para você, meu querido. Obrigado, agradeço aí o convite. Estão me ouvindo bem? Antes de mais nada? Tá bem? Você tá lindo, que nem o Rômulo também. A imagem boa, som bom, cabelo bonito. Tá sensacional, Pena. Legal, legal. Obrigado aí pelo convite, viu? Agradeço muito. O prazer é todo nosso, né, Pena, de ter você aqui novamente na nossa live. Como a gente disse aqui, participou uma vez, não pode mais negar os convites, né, Matheus? Aí a gente já vira... Então, Agora virou parceiro. eu achei que ia demorar um novo convite, assim, né? Mas agora o convite foi tão bom financeiramente, né? O convite, eu falei, agora eu vou Por conta da audiência, né, Pena? A gente costuma chamar quem dá mais retorno, entendeu? Oba, Quem dá mais obrigado. retorno, a gente costuma chamar, né? De acordo com os nossos patrocinadores, a gente vai escalando a equipe de acordo com a indicação dos patrocinadores. Eu já vi os patrocinadores, a clínica de estética, a editora do seu do professor, e aí por aí vai. Tem uma loja de calçado também, como que é, Matheus? Também? Tem uma loja de calçados também, nós estamos chique, viu, Pena? Eu tô vendo. Tá bem. Mas, Pena, é uma gratidão Oi. ter você aqui novamente com a gente. Hoje nós vamos falar de um tema, de um certo ponto, eu vou colocar até entre aspas o que eu vou falar, polêmico, né? Que é a questão do céu e inferno. Como as religiões tratam a questão do céu e inferno, existem algumas diferenças. Eu costumo brincar aqui na live com os meninos aí, com o professor e com o Matheus. É igual, só que é diferente, né? Mas Isso, hoje exatamente. nós vamos trazer uma versão do céu e inferno na visão espírita, né? De acordo com a visão espírita, nós temos um livro com o nome do tema da nossa live, né? O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que está ali na mão do Pena. Então, é muito importante a gente entender o que diz a doutrina espírita a respeito do céu e inferno. O que acontece depois do desencarne? Como é o mundo espiritual? Será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Para onde que a gente vai depois do desencarne? Como que eu garanto a minha passagem ou para o céu ou para o inferno? Será que tem como eu comprar um lugarzinho no céu? Será que tem como eu comprar um lugarzinho no inferno? Como que é tudo isso, né? Será que depende apenas de mim? Depende das pessoas que estão ao meu lado? Depende dos meus pensamentos, do meu comportamento? Então, hoje, nada melhor do que meu amigo Pena, que preparou aqui uma live maravilhosa para a gente, como eu sempre falo, para a gente bater esse papo, né? Bater um papo descontraído, falar sobre céu e inferno, como que a doutrina espírita vê tudo isso, como que a gente pode mudar, às vezes, o nosso amanhã, a nossa conduta moral, espiritual,
não depende, né? Nós não estamos falando aqui de religião, nós vamos falar de condutas, né? Independentemente da religião, porque o nosso público, nós temos todas as religiões que nos acompanham, e o Pena vai trazer essa questão de céu e inferno para a gente entender. Então, independentemente da religião, vocês vão entender muito bem o que diz a doutrina espírita a respeito do céu e inferno. É criado por nós? Não é? É culpa do meu vizinho? É culpa do meu amigo de trabalho? Pena, fica à vontade, meu irmão. Agora a palavra é toda sua. Vamos deixar você explanar aí sobre um pouquinho. E aí a gente vai batendo aquele papo mais uma vez. Boa noite e gratidão por estar aqui com a gente. Boa noite de novo. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Matheus. Boa noite ao professor aí, que logo está vendo a gente, né? No outro horário. Vamos agradecer aí a todos os nossos companheiros que estão junto conosco ou que virão, né, posteriormente. E o que você falou, Rômulo, é muito importante sobre a versão do céu e inferno sobre todas as religiões. Nós não estamos aqui querendo provar que a gente é melhor que ninguém, que a nossa religião é mais certa, que é mais errada. Nós vamos fazer um contexto geral e vamos fazer depois aí uma versão espírita, claro, né? Porque a gente tem, como a versão espírita é a que, por exemplo, para mim, é a que teve mais esclarecimento, mais resposta. A própria, como você falou, esse livro aqui, todas as obras de Allan Kardec, eles traz muita resposta. E esse livro também, ele vem desmistificar muita coisa que a gente traz no nosso íntimo, né? E muitas vezes nem é pela religião. Às vezes os nossos antepassados, nosso pai, nossos avós, traz aquela coisinha, né? Que era uma forma de amedrontar a gente, né? Quem nunca ouviu falar assim, olha, o papai do céu não gosta de criança mal criada. Não é verdade? Olha, cuidado, o papai do céu vai te castigar. Sempre a culpa do papai do céu, né? E tem várias historinhas também. E o céu... Você vai para o inferno. Se você continuar assim, você vai para o inferno. É aí que eu ia chegar. Se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você for mal, você vai para o inferno. Quer dizer, já é uma forma de pressionar, né? Só que isso não funciona muito. Vejamos hoje o mundo que a gente está, né? Não funciona isso, né? Que Deus está fora de moda. Jesus está fora de moda, né? Infelizmente, né? Mas logo, logo vai ter uma chacoalhada aí, né? Vai ter uma peneira passando, aí nós vamos ver quem é quem. Né? Enquanto isso, volta no que o Rômulo falou. Né? Vamos ver o que a gente faz. Eu costumo falar, Rômulo, o que você está fazendo para carimbar o seu passaporte? É a passagem lá para o lado de lá. Né? Porque o céu e o inferno, hoje eu vim para confundir e não para explicar, tá? Porque, olha, eu vou trazer umas coisas aqui muito polêmicas. Tá? E a primeira delas é qual é o seu medo. Você mesmo falou, né, Rômulo? Para onde a gente vai? O que vai acontecer? Né? Qual é o seu medo? Você tem medo de morrer? Porque o céu ou o inferno está ligado à morte, concorda? Sim. Então você tá preocupado de morrer ou você está preocupado da onde você vai depois da sua morte? Principalmente o espírita. Né? O espírita sabe, conhece muito bem que, né, a pluralidade das existências, a casa do meu pai tem diversas moradas e por aí vai. Mas ele ainda tem medo de morrer. Não sei por quê, porque é apegado à matéria, né? Vamos ver o que acontece. Então, como eu falei, esse livro aqui, ó, esse livro, para quem não conhece, a primeira edição dele foi feita em 1º de agosto de 1865. É novo, né? Se você comparar com outras religiões, tem só 157 anos, praticamente novo. Mas traz uma ideia do que é o céu e o inferno. Tá, traz um monte de coisa. Eu peguei alguns pontos, que é aquilo que eu falei, aquilo que os nossos ancestrais traz para a gente. Então, para começar, vamos fazer uma visão geral das religiões tradicionais. Vamos misturar todo mundo aqui num balaio só. O que a gente aprende, principalmente com a religião católica, né, que era a principal, alguns anos atrás, era a religião padrão, né, que era do Brasil.
Então trazia toda aquela história do cristianismo pela igreja romana e por aí vai. Então, como é que era? Eu, por exemplo, como eu aprendi lá no catecismo, lembra que a gente fazia catecismo? Eu não lembro se é do teu tempo de vocês, mas no meu Não tempo é do nosso é. tempo. Opa! Catecismo, crisma, fiz tudo. Batismo, por aí vai. Então, como é que era lá antigamente? A criação do Espírito. Tá? Deus fazia um bonequinho de barro, né? Dava o seu sopro divino, que dava alma àquele bonequinho de barro, e falava assim, filho, você é minha imagem e semelhança. Vai para a terra viver a sua vida em relação à terra. Bom, mas aí vamos colocar um nome aí, fictício desse nosso personagem. Vamos colocar um nome bem comum, Mateus. Pode ser Mateus, né? Discípulo de Jesus. Pode ser Mateus. Pode ser, né? Então aí o Mateus vinha fazer a vida dele em relação na terra. Ele nascia, seus pais, quando ele era bebezinho, criança, os seus avós, seus parentes, os primos, aí foi para a escola, né? Depois foi os amiguinhos, a faculdade, aí ele casa, tem os filhos. Bom, a vida de relação na terra, tá? E tudo que ele fazia estava escrito no seu livro da vida. Perfeito? Até aí, tudo bem, né? Tranquilo. Aí, num certo momento, vinha uma voz. Essa voz, ninguém sabia de onde vinha, se era de cima, de baixo, do lado. Aí falava assim, por exemplo, 26.555. Era um número, porque nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, no nosso planeta. Mais ou menos, né? Está quase chegando. Bom, tinha muitos Mateus, então cada um é um número. Então chamava lá, 26.555. Puxa, era o Mateus. Quem estava chamando ele era a Dona Morte. Aí o Mateus, não, agora não. Eu tenho muito tempo para viver ainda, eu sou muito novo. Ele estava com 99 anos, 9 meses e 9 dias. Manja. Não, eu sou muito novo, eu não quero ir agora. Aí a Morte fala, não, Mateus, vamos, que eu estou com pressa, vamos. Ele falou assim, não, mas leva o meu vizinho, que é mais chato. Não, Mateus, é você, vamos embora, Mateus. Não, leva o Rômulo, que é mais bonito. Não, Mateus, vamos embora, Mateus, que eu estou com pressa. Aí ele falou assim, poxa, mas então me dá mais 5 dias. Aí a Morte fala, 5? É 5? Ah, 5? Não, é 5 minutos, vamos, que até 9 horas da noite eu tenho que puxar mais 8 motoqueiros ainda, vamos que eu estou com pressa. Né? E nessa hora, meu amigo, não tem como. Aí vem a síndrome do Roberto Carlos, né? Se chorei ou se sorri, o importante é que com isso eu vivi. Bom, aí o Mateus ia, não tinha jeito. Aí o Mateus foi a morte do corpo físico. Perfeito? Aí ele chegava lá num certo lugar, que tinha lá o São Pedro com uma chave na mão, né? Que ia fazer o que com ele? Ia fazer a análise da vida terrestre. Ou seja, era um julgamento. Certo? E aquele livro da vida lá que o Mateus escreveu todas as coisas boas e coisas ruins. Ali ia servir para o julgamento. Aí fazia-se o julgamento. Aí o julgamento era o primeiro julgamento. Se você foi uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Se você foi uma pessoa boa, para onde você vai? Para o céu. Muito bem. O céu, sonho de consumo de qualquer espírito, né? Aí você chegava lá, ganhava uma túnica branca, um par de asas, uma auréola, e ia tocar lira sobre as nuvens. Que maravilha! Todo mundo quer isso, né? Joia, beleza. Mas e se você não foi uma pessoa boa? O que acontecia? Você ia para onde? Para o inferno. Não, senhores, vocês estão errados. Vocês são maldosos. Porque a misericórdia de Deus também está nas outras religiões. Aí ia ter o segundo julgamento. Muito bem, Mateus. Nesse segundo julgamento, ele ia falar assim, bom, se você não foi uma pessoa... Apelação para o Tribunal Superior. Exatamente, segunda instância. Certo? Você foi pouco ruim ou muito ruim? Se você foi pouco ruim,
Você ia para onde? Purgatório. Certo, Mateus? O purgatório até que não era tão ruim, porque você ia lá ficar um pouquinho de castigo, pensar sobre aquilo que você fez de errado, pedir perdão, escutar algumas orações que os seus entes queridos iam fazer para você, e com o tempo você teria a chance de voltar para o céu. Beleza, certo? E agora, se você foi muito ruim, o que ia acontecer com você? Você ia para onde? Agora sim. Você ia para o inferno. Você ia queimar lá nos mármores do inferno, né? Bom, essa é uma visão tradicional da maioria das religiões. Sendo que algumas ainda falariam que você iria esperar o juízo final, outras falariam que você ia esperar o dia do arrebatamento, mas, num contexto geral, é mais E ou menos outra coisa, isso. hein, Pena? Não é simplesmente vai para o inferno, não. Você vai e você vai encontrar o capeta. Isso eu ia falar para depois. Você vai encontrar o dono da bagaça lá, que nós vamos dar um nome para ele daqui a pouco. Perfeito, mas é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Assim como no céu você ia encontrar quem? Os anjos, e no inferno você ia encontrar o demônio. Né? Era esta a conversa, que até era uma forma de assustar a gente, né? Ou seja bom, senão você está lascado. Ô, Rômulo, você quer fazer alguma leitura? Você quer falar uma boa noite para alguém? Não, por enquanto tá Não. sem comentário, Peninha. Pode seguir. Aí, então eu vou seguir, tá bom? Bom, desta visão tradicional que nós vimos agora, nós temos que analisar alguns problemas sobre o céu e o inferno. Porque aí nós vamos ter que interferir, examinar alguns atributos de Deus. Certo? Pô, mas você vai examinar atributos de Deus? Eu vou. Sou imagem e semelhança dele, ele me deu inteligência, então o duro é provar o contrário, mas analisar eu posso. Concorda? Sim, Bom, exatamente. então aqui para nós todos, para vocês todos, quem nos está assistindo também, vamos para a primícia. Deus é um amor infinito, certo? Todo mundo vai, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar. Deus é a bondade e a justiça infinita. Ninguém discorda. Deus é perfeito. Tá bem? Ninguém discorda. Deus é o criador de todos os espíritos do céu e da terra. Também. Perfeito. Deus é sabedor de todas as coisas e em todos os tempos. Ninguém engana Deus. Perfeito? Beleza. E o destino do funcionamento de todo o universo é regido sob a vontade de Deus. Vocês já ouviram falar, né? Nenhuma folha de uma árvore cai se Deus não quiser. Então está aí a prova que Deus é tudo isso. Perfeito? Então, beleza. Agora que a gente vai começar a se complicar. Se a gente considerar que todos esses atributos divinos são verdadeiros, que são mesmo, e são aceitos na maioria das religiões, cabe a gente fazer algumas perguntas. Ao criar um espírito, ou a sua criação divina, Deus já não saberia o destino final de cada um? Ou seja, o céu ou o inferno? Claro que sim, né? Porque Deus possui a onisciência. Ele sabe de tudo. Ele nos criou, então ele já saberia para onde a gente vai. Certo? Se Deus já sabia o destino de um espírito ao criá-lo, por que ele criaria um filho, né, ou uma criação destinada ao inferno e uma outra parte destinada ao céu, né, à plenitude, o paraíso? Né? Não teria sentido. Né? O pai é o mesmo, ele gosta de todos os seus filhos, então não caberia essa consideração. Então, Deus nos criou todos iguais. Certo? Bom, aí nós vamos lá para o que o Mateus disse agora há pouco. Lá no inferno tradicional, nós temos a figura de um camarada que toma conta lá. Aí você dá o nome que você quiser. É demônio, diabo, Satã, Beelzebub, anjo decaído. Anjo decaído eu vou entrar numa outra conversa. Né?
Também pode chamar ele de guardião eterno do mal, né? E ele é encarregado de punir todos os pecadores no fogo do inferno. É isso que ensinaram para a gente, certo? Será que isso seria coerente com os atributos divinos? Será que Deus estaria, vamos dizer assim, criado esse cenário? Claro que não, né? Evidentemente não. Porque se o demônio, o diabo, não, que nome que você quiser dar, se ele realmente existisse, ele seria uma criação de Deus. E, portanto, o mal também seria uma criação de Deus. Começa a complicar, né? A gente não pensa nisso. Deus não criou o mal e muito menos o demônio. Deus só criou o bem. Né? O mal foi criado pelos homens. Certo? E além disso, se Deus tivesse criado o demônio, ele teria criado um filho seu destinado ao sofrimento, ao mal eterno. Será que ele iria fazer isso? Né? Hoje em dia, qual o pai que quer o mal ao filho? Onde está a justiça divina, né, Pena, em tudo isso? Exatamente. Né? Nós falamos agora... A lei do perdão, né? E a lei do perdão? Fica onde? Exatamente. Né? Ele mesmo nos ensinou, né, a lei do perdão. Né? Então é uma coisa que fica contraditória na nossa cabeça, porque nós aprendemos assim com nossos antepassados. Lá é o céu e aqui é o inferno. Você está lá, você está lascado. Não sai mais. Você vai queimar no fogo do inferno. E além de tudo, o que seria o diabo para Deus? Absolutamente nada. Ele poderia acabar com ele a hora que ele quisesse. Deus é soberano, não é verdade? Mas Deus tem um propósito para todos esses espíritos. Bom, aí nós falamos de anjo rebelado. Eu sempre ouvi isso, né? Anjo rebelado. Eu até ouvi que Lúcifer era um anjo de grande conhecimento, de grande sabedoria. Um dia, por um motivo qualquer que eu não sei, ele se rebelou. Ele achou que podia mais que Deus. Né? E aí ele foi se comprazer no mal. E aí Deus destituiu dele de anjo e ele foi ser uma criatura pertencente ao mal. Né? Aí eu te pergunto, se Deus tivesse falhado em criar os anjos, isso estaria de acordo com com a perfeição de Deus? Também não. Como é que Deus cria um anjo, né? Um ser extremamente perfeito, quase perfeito, né? Que perfeito mesmo, só Deus, né? Como é que ele ia deixar um filho dele chegar a essa altura? E outra coisa, Deus também, se fosse assim, ele ia falar assim, o anjo decaído, chega aqui, o dono do pedaço aqui sou eu. Ou você assume o seu compromisso, ou eu vou dar um jeito em você. Não seria fácil? Seria extremamente fácil, mas não. Deus é soberano em tudo, na sua infinita justiça e na infinita misericórdia. Mas ainda tem mais coisa para falar do anjo. Eu esqueci de falar, naquela visão tradicional de todas as religiões, eu esqueci de falar que toda aquela movimentação que o Mateus fez lá era uma vida só, uma vez só. É aí que eu vou entrar num outro detalhe agora. Se existir só uma vida na Terra, e no final dela existir uma recompensa para os bons e justos, que é o céu e o paraíso, e para os que foram, ao contrário disso, vão arder no fogo do inferno, será que isso seria justo por parte de Deus? Claro que não, né? Nesse caso, Deus não existiria, porque Deus necessariamente é a justiça divina. E Deus não vai queimar ninguém no fogo do inferno, porque ele não vai deixar nenhuma criatura de Deus ficará perdida. Isso ele é sempre dito com muita clareza. E Jesus, quando esteve conosco, ele também afirmou isso. Jesus afirmou, ele falou assim, Jesus nunca pronunciou contra quem quer que seja que fosse uma condenação irremissível. Jesus não condenou nem aqueles que os crucificaram.
Porque sabe que em determinado momento todos nós seremos salvos, de alguma maneira. Né? De alguma maneira, ninguém ficará perdido ou no umbral, ou onde quer que seja. Todos nós, todos os filhos de Deus serão resgatados. Bom, e se fosse verdade que o mal é necessário para que os justos e os bons o superem, não seria o mal também criado por Deus? Se o mal fosse criado por Deus, esse não seria soberanamente justo, bom e amoroso, e, portanto, não seria Deus. Mas, porém, o mal ele está aí, hoje, principalmente, como a gente vê o mal, né? Se você for ligar a televisão, então, é terrível, né? É uma tragédia só. Né? Mas o mal está presente na nossa vida. E ele está nos convidando a todo momento. Né? Foi isso que você falou lá no começo, né? A quem que você segue? Né? A quem que você se determina? O que você se propõe a fazer? Né? E o mal hoje, ele nos serve para quê? Para a gente fazer uma comparação. Siga o bem. Você põe a mão no fogo? Você não põe a mão no fogo porque você sabe que vai se queimar. Né? A gente sabe o que é bom e o que é ruim. Só que hoje, o mundo que a gente vive, estritamente material, estritamente, assim, onde o poderoso sobrepõe Egoísta, né? Completamente, falou uma palavra muito egoísta mesmo. Eu estou bem, eu tô por cima da carne seca, que ele se lasque o meu irmão. Né? Isso a gente vê poderosos falando, tá? Nações poderosas oprimindo a que tem menos força, menos poder. E é assim mesmo. Tá? Por isso que a gente vive nesse mundo. Só que Jesus também falou sobre o mal. É necessário que o mal venha, mas ai daquele do que o mal vier. Fica uma lição aí, né? Muito importante isso. Jesus é o nosso mestre, a gente não pode perder a referência dele. O mal está aí, não é só porque o mal está aí que você vai fazer o mal. Né? Vamos procurar, pelo menos, fazer uma barreira para ficar longe do mal e procurar fazer o bem. Pena. Também... Oi? O mal água. Vamos lá. O mal só existe porque tem a ausência do bem, né? Então, até para o mal existir, é preciso ter a ausência do bem. Então, hoje, quando a gente vê a situação que se encontra o nosso planeta, né? Na questão egoísta, na questão materialista, na questão da falta de amor, de comprometimento, né? A gente sabe que o nosso globo terrestre não é que falta alimento, na verdade falta distribuição dos alimentos. Né? Então, assim, tem nações que preferem estocar e deixa faltar para outras. Então, tudo isso, a orbe terrestre, hoje ela se encontra muito densa, muito materialista, muito egoísta, mas tudo isso é fruto das nossas ações e dos nossos pensamentos sempre, né? Então, quando a gente fala que a gente quer mudar o mundo, a gente escuta isso. Eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos, eu quero deixar um mundo melhor para as outras gerações, mas a gente quer sempre que a mudança vem do outro, né? A gente quer eu quero um mundo melhor, mas eu quero que o Pênio e o Mateus mude. Deixa eu quieto aqui, né? Então a gente tem que entender que para a mudança de toda essa questão vibratória, essa questão energética que o planeta passa, começa por nós. Se cada um começar a vibrar amor, começar a vibrar as coisas boas, elevar o seu pensamento à espiritualidade, o orbe muda, a vibração muda, tudo muda, mas tem que começar por nós. Não adianta você desejar que o outro mude. A gente sempre quer a mudança do outro, mas nunca quer a nossa mudança, né, Pena e Mateus? Exatamente. E é isso mesmo. Porque, olha, a gente vê, nesse mundo que a gente vive, hoje eu estava vendo, morreu um rapaz aí que foi o assassino da Daniela, esqueci o nome agora. Vocês viram, né? Guilherme É de isso. Pádua. É esse mesmo.
eu não estou falando mal da religião, pelo amor de Deus, tá? Eu vi um pastor fazendo sarcasmo com a situação. Ah, morreu, vai tarde, não sei o quê, não sei o quê. Gente, a gente tem que vibrar para esse espírito, para ele não errar mais. Ele errou, errou. Mas quem somos nós para julgar, para condenar? Ele já pagou na lei dos homens? Pagou. Ah, foi muito, foi pouco. Não cabe a nós. O que a gente tem muito que fazer é pedir para ele evoluir, seguir seus passos. É o que muita gente não faz. Você pede para os políticos brasileiros serem comovidos pelo plano espiritual, poucas pessoas fazem isso. Né? Eu peço por um mundo inteiro, parar com guerra, parar com os poderosos das grandes nações. Eles sim podem mudar o mundo de uma forma fácil, mas eles querem, né? Existe a política é muito suja nesse ponto, né? E tudo isso que você falou é verdadeiro, sabe? A gente quer que o outro vá para a manifestação, que é o outro que vai falar, não cair. Ah, eu sou a vítima. Tem que parar de ser vítima, né? Tem que cuidar mais dos nossos pensamentos em qualquer situação. Podemos continuar? Quer falar alguma coisa, Matheus? Matheus está quietinho quer hoje. falar alguma coisa, Matheus? Não, eu tô só aprendendo aqui. Existe essa questão também, né, Pena, que a gente, a visão espírita nos traz, que como a gente tem essa consciência da imortalidade, né, a gente entende, né, que não existe um tempo determinado para eu viver o meu céu ou o meu inferno. Então, assim, eu posso estar aqui vivendo esta minha vida, vivendo ela no meu céu ou no meu inferno, né? Que eu não necessariamente preciso esperar a minha morte para viver o meu céu ou para viver a minha morte. Então, eu já vivo o meu céu e a minha morte dependendo das minhas atitudes. Isso não é uma consequência do meu viver. Não, isso é um modus operandi que eu já vou construindo e recebendo ao longo do caminho. Será que é mais ou menos isso? Não, Perfeito, isso é um estado de espírito. É estado de espírito. Você pode estar vivo e pode estar no inferno. E você pode estar vivo e estar no céu. Olha o que você falou, Matheus, que interessante. Allan Kardec escreveu desse livro aqui, No Céu e Inferno. Olha o que ele escreve. O inferno está em toda parte em que haja sofredores, e o céu, igualmente, onde tiver almas felizes. É simples. É que nós, às vezes, fazemos do nosso céu o inferno. É aquilo que você fala assim, você liga a televisão, você coloca lá no Datena, por exemplo. Se você ouvir aquele programa todinho, no final dele, você está nervoso, você está irado. Está depressivo, está depressivo. Exato. Depressivo. Você vai começar a falar assim, não, porque houve um assassinato. Não, tem que morrer todo mundo, tem que colocar num paredão, tem que Você começa a pensar assim também. Né? Porque é o quê? É harmonização isso daí. Né? Você vive na harmonia, você tem que... O que você prefere? Você entra na sintonia, né? Você entra naquela sintonia. Sintonia. Exatamente, é isso mesmo. Entendeu? Nós somos antenas, né? Nós estamos captando frequência a todo momento. Lembrando, né, a todos os nossos parceiros que estão aqui, nossos amigos, que a Live Papo de Amigos já se tornou uma família, porque toda terça está sempre a família reunida aqui. Nós não somos contra a nenhum tipo de programa, nenhum tipo de programação, porque se existe uma coisa absoluta no Espiritismo é o livre-arbítrio. A gente apenas aqui conduz a live e deixa expressa a opinião de cada um, Matheus, Rômulo, Pena, que a gente está tentando mostrar às pessoas que nós
captamos o que nós pensamos. As nossas companhias espirituais estão de acordo com os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A minha conduta moral é o que vai determinar quem são as minhas companhias espirituais. Então, a partir do momento que você assiste um programa que passa mortes, assalto, violência, né? Tem pessoas que adoram esse tipo de programa. Nós não temos nada contra as pessoas, né? Como também existem programas muito bons. Então, a gente está tentando passar às pessoas que procurem, quando tiver um tempo, porque nós sabemos que hoje é tudo muito corrido, que a falta de tempo é muito grande, né? Mas quando tiver um tempo para o descanso, ou para o lazer de assistir uma televisão, ou de ficar no computador, no próprio celular, que procurem gastar esse tempo com coisas edificantes, com leituras edificantes. E não precisa ser sobre religiões. Nós temos literaturas, livros maravilhosos, né? Nós temos questão da ciência, da tecnologia, né? Então, opções hoje, você dentro do ônibus, você deslocando para o teu trabalho ou voltando, você consegue do teu celular assistir qualquer coisa, você consegue estudar. Então, quando a gente fala, e eu gosto de falar muito também como o programa do Datena como um exemplo, porque é um programa que só não tem notícia boa. A gente não consegue ver uma notícia boa. A gente vê uma notícia boa quando fala que um sequestrador foi preso e a vítima foi liberada. Mas antes de você ter a notícia boa, você já teve toda aquela energia ruim. E quando você determina, tomara que o assaltante morra, foi bom que ele tomou um tiro, você está atraindo as suas companhias espirituais. Então, só deixar essa observação que nós não somos contra a nenhum tipo de conduta, a nenhum tipo de programa. A gente só está orientando aos nossos amigos que procurem gastar não, porque eu acho que não é gastar tempo. Procurem ocupar o seu tempo com coisas edificantes. Pode continuar, Peninha, agora. Não, essa sua observação, Rômulo, ela é muito importante, porque senão vai dar uma conotação que a gente é contra esse tipo de programa. E não, vamos voltar lá no Jesus. Jesus é o nosso mestre, é o nosso ponto de referência. Ele mesmo nos dizia, me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Né? Pronto. Hoje já está um pouquinho diferente, né? Hoje com essa onda agora de influenciador, né? Então me diga com quem tu influencias que eu te digo quem tu és. Vamos seguir o mestre, entendeu? Então vamos usar nosso tempo, se tiver algum tempo disponível, utilizar ele com sabedoria, não é verdade? Bom, até aqui tudo bem? Só que é o seguinte, tudo ótimo, eu falei que o demônio não existe, mas existe. Ô, Peninha, hoje só uma observação pessoal aqui. Não está mandando nenhuma pergunta, gente. Mande perguntas. Vocês estão com dúvida, quer dar a opinião de vocês, é muito importante. Porque também a live aqui é um bate-papo. Nós estamos esperando a opinião dos nossos amigos aqui sobre o assunto. O que vocês acham também. Por favor, é muito importante. Se vocês discordarem o que a gente está falando aqui, é super importante e muito valoroso a opinião de vocês. Estou vendo a Terezinha Fonseca, que minha grande amiga. Um beijo no seu coração, Terezinha. Ela falou, está correto. E a Terezinha é uma pessoa também sensacional, tá? Muito conhecedora. Dona Sônia também, chegou agora. Jesus é nosso modelo e guia. Falou, Dona Sônia. É isso mesmo. Nós temos que seguir esse caminho aí. Aí, então, Pena. Fala, que pena. A Terezinha já fez uma pergunta aí, hein? Pergunta para o Pena, onde é o inferno? Não vou falar nem que é Matão e nem Araraquara. O inferno tá... O Matheus achou graça aí, ó. É brincadeira. O inferno é o lugar onde a gente faz, aonde que a gente vai lá, cheio de problemas e não consegue sair daquele ciclo vicioso. Né? Nós vamos entrar um pouquinho mais fundo aí no inferno, um pouquinho mais para frente. Tá bom, Terezinha? Ela está falando aí, glória. Bom, então eu falei, que o tempo está acabando já. Eu falei lá que o demônio não existe. O que existe são espíritos que, em certo momento, não aceitaram a soberania divina de nosso Deus
se rebelaram e se comprazem no mal. Existe. Muitos, são sabedores, são. Tem sabedoria, muita. São conhecedores de muitas artimanhas, tem, muita. Ah, pena, mas aí agora eu fiquei com medo. Não precisa ficar com medo, não. Segue Jesus de novo. Né? Ele me diz, eu sou a luz, eu sou a paz, eu sou a sabedoria. Dá a mão para mim aí, que pega na mão dele e vamos junto. Ah, não estou conseguindo. Né? Vigiar e orar também, lição dele. Tá? E vamos para frente, vamos seguindo aí, vamos procurar aquilo que nos atende. Bom, eu falei que o demônio não existe. Agora nós vamos falar dos anjos. Né? Então quer dizer que lá no paraíso, né, aquele paraíso tradicional, existe a figura dos anjos. Né? E a gente costuma falar muito de arcanjos, querubins, serafins, é muito mais conhecidos, né? E eu fiquei curioso com esses nomes, tá? Que depois eu vou... Tem muita coisa que eu não sabia também nessa história toda. Bom, então quer dizer que os anjos sim foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e ajudar os homens aqui do nosso planeta. Tá certo? O que vocês acham? Não, tá errado. Tá errado. Vou provar para vocês que tá errado. Se Deus tivesse criado os anjos como anjos, puramente anjos, ele estaria criando uma criatura de Deus de primeira categoria, né? Fala assim, você, Mateus, você vai ser anjo, você vai me ajudar. E aí cria o Rômulo, uma segunda categoria de espírito, fala assim, não, você vai lá para a Terra, né? Sofrer todo aquele alvoroço todo, e você está lá destinado ou à dor, ao sofrimento. Não. Os anjos também são espíritos iguais a nós. Você esqueceu que Deus, ele é soberano e é justiça infinita? Deus criou todos nós iguais. Os anjos. Lembra quando a gente falou que se você fosse bom, você iria para o céu. Mas você não vai tocar lira lá em cima das nuvens, não. Você vai trabalhar no auxílio do Senhor, no auxílio de Deus. E lá, num certo momento, dependendo do seu grau de evolução, Deus vai te dar uma chance, né? Fala assim, olha, se você quiser virar anjo, você presta aí o Enem celestial, aí depois nós temos a faculdade dos anjos, certo? Tem a faculdade, depois a universidade, você faz o mestrado, o doutorado, e você um dia vai ser um anjo. Aí sim, é a justiça divina, né? Dando chance para toda a sua criatura, todos os seus filhos. Os anjos, na concepção espírita, tá? Isso eu tirei do livro. Os anjos são, pois, almas dos homens que atingiram um grau de perfeição acessível à criatura e gozam de uma felicidade prometida. Antes de haver atingido o grau supremo, eles gozam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Ficou mais claro, né? Ficou mais... Porque, que justiça divina que seria essa? Você já estaria vindo para cá, condenado ao céu ou ao inferno, ou a sofrer ou não. Aí depois você fala assim, pô Deus, mas você criou os anjos diferente de mim, por quê? O que os anjos têm de mais para merecer esse privilégio, vamos dizer assim? Não, mas não é assim. Aí fica mais claro, né? Deus dá oportunidade para todos a sua criatura. E com certeza os que são anjos hoje, eles estão espíritos bem mais adiantados, né? E um dia nós poderemos chegar lá, com certeza. Jesus mesmo disse, vocês podem chegar até o meu grau e fazer muito mais do que eu. Jesus mesmo disse. Ele está certo, porque nós também somos criaturas divinas. E falando sobre os anjos, aí vocês conhecem essas denominações, querubins, serafins, arcanjos, vocês já ouviram falar? Já. Todo mundo já ouviu falar. Mas por que tem vários? Eu não consegui entender, mas eu achei um negócio aqui tão interessante, que na verdade, Deus, ele precisa de assessores, né? Deus está lá criando, né? Ele precisa de assessores para auxiliar ele na sua obra magistral. Então ele criou hierarquias
são hierarquias de anjos, cada um dentro do seu quadrado, fazendo aquilo que lhe compete. Auxílio a todos, né? E todos os irmãos unidos numa única vontade, a evolução de todos os espíritos. Agora, só para a gente, assim, só para ficar mais esclarecido. A primeira hierarquia são os serafins, os querubins e os tronos. Os serafins, eles clamam pela caridade. Os querubins, eles são o reflexo luminoso da divina sabedoria. E os tronos, que eu nunca ouvi falar, vou ser sincero para você, eles proclamam a grandeza de Deus. Muito interessante, né? Então, eles trabalham assim diretamente conosco, mas eles estão auxiliares de Deus assim mais diretamente. A segunda hierarquia tem as dominações, as virtudes e as potências. A segunda hierarquia, ela está ligada diretamente ao governo geral do universo. Porque nós não temos só o nosso planeta, nós temos um universo todo. Como é que Deus ia controlar todo o universo? Através desses anjos. E a terceira hierarquia, que são os principados, os arcanjos e os anjos da guarda. Os anjos da guarda eu vou deixar por último para fazer um comentário. Quem nunca ouviu falar de arcanjo, né? Na história de Jesus, por exemplo, quando Maria recebeu o aviso que ia receber o Filho de Deus, quem foi avisar para ela? O arcanjo Miguel, se não me engano. Né? Quem é que auxiliou Jesus nos 40 dias que ele ficou lá no deserto? O arcanjo Miguel e o arcanjo Rafael. Ele sempre aparece nas literaturas. Quem apareceu lá, por exemplo, o Ló que era sobrinho de Abraão, estava lá em Sodoma, e lá ia dizimar todo mundo. Mas Deus falou, não, Ló é um filho meu, vai lá e salva ele. Quem foi lá? O arcanjo Miguel, foi lá salvar o Ló. Quer dizer, os arcanjos estão muito ligados à terra, muito ligados a nós. Né? E os anjos da guarda? Os anjos da guarda, a gente costuma muito falar isso daí, né? O que nós chamamos no Espiritismo de mentores, né? É um espírito que está ao nosso lado, sempre ao nosso lado, promovendo a nossa tranquilidade, a nossa sabedoria, o nosso bem-estar. Eu já ouvi gente falar assim, o meu anjo da guarda já fugiu de mim. Ele fugiu de você ou você que fugiu dele? Né? Se não houver uma sintonia com o seu anjo da guarda, meu amigo. Ô, Mateus, sinto muito em lhe dizer, mas eu acho que o seu áudio está Começou a dar aquele barulho, Mateus. É reverberação. Meu? Eu também estou percebendo. Volta de novo. Vou sair. Está aumentando. Beleza. Eu vou dar devagar para não perder nada, tá bom? Nós vamos te esperar. Ô, Pena, você Oi. falou uma das suas... Enquanto o Mateus não volta, você fez uma observação sobre a questão dos anjos, né? Que eles buscam uma felicidade... agora me fugiu. Oi? Relativa? Relativa. Né? É muito importante a gente também falar aos nossos amigos aqui que muitas pessoas ficam em busca, passam uma reencarnação inteira em busca da tal da felicidade plena. E nós sabemos que a felicidade plena não é aqui neste planeta. Né? Então a gente também precisa fazer essa observação que do ventre ao túmulo a gente tem uma felicidade, pode haver uma felicidade relativa. E quando você me falou isso, me veio para a gente falar sobre isso. Então, tem muitas pessoas que por causa dessa busca incessante dessa tal felicidade, elas constroem o teu inferno, constroem o teu céu. Então, com certeza. Essa busca incessante, essa busca a qualquer preço, né? Que às vezes pela ganância, pelo materialismo, elas passam por cima das pessoas, ela esquece do amor, né? Ela esquece da caridade, ela esquece do trabalho edificante, que é o trabalho de estender a mão aos mais necessitados, pela busca da tal felicidade. E quando elas desencarnam,
elas caem numa outra realidade, né? Elas Exato. veem que tudo aquilo que ela correu atrás da casa nova, do dinheiro, do emprego, da promoção, não vai valer quando ela passa para o plano espiritual. A gente não Exatamente. está falando que você não deve procurar uma vida melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor. Não é isso. É buscar tudo isso acima dos valores morais. Então, Exato. quando a pessoa desencarna e cai na realidade que a vida não termina com a morte do corpo físico, ela constrói o teu céu ou o teu inferno. Então, o Exato. Espiritismo nos deixa muito claro que as obras espíritas, principalmente o livro Nosso Lar, ou as obras na vida espiritual do André Luiz, os 13 livros, né? 12 ou 13, agora me fugiu. É maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ler esses livros vai entender o que acontece no plano espiritual. Que o céu, ou o paraíso, ou o inferno, ou o purgatório, ou o umbral, ele está dentro de nós. É dentro da nossa consciência. Porque quando a gente tem a libertação do espírito, quando a gente tem a libertação do corpo material, a gente ganha plena consciência. E aí a gente vai ver que quando encarnados, aquilo que eu achei que eu estava fazendo para ganhar uma promoção, quando eu estou como espírito, eu me sinto envergonhado que eu passei por cima de um irmão, que eu Sim, deixei de exatamente. auxiliar. E aí eu construo o meu céu, o meu inferno. Exato. Resumindo, bem básico, seria a consciência. O quanto mais você está com a consciência tranquila pelos feitos, você criou o teu céu. Quanto mais a tua consciência pesa do dever que você deveria fazer e deixou de fazer, e do mal que você fez, você construiu o teu inferno. Eu vou tentar adicionar o Mateus aqui, Pena, Tá para a vendo? gente seguir E aí. sobre isso que você falou, é verdade, nós não somos contra aqui a matéria. Nós precisamos da matéria para viver, né? Só que a gente tem que lembrar que por cima da matéria nós também temos o plano espiritual, que é muito importante. Nós temos que parar de olhar no horizontal e também olhar na vertical. Lá para cima tem mais coisa, entendeu? Olha o que Onde... a dona Sônia comentou aqui, Pena. Muito importante. Ela falou, muitas pessoas buscam a felicidade em outra pessoa, nas coisas do mundo. Esquece que a felicidade está dentro dela, né? A dona Sônia foi perfeita no que ela escreveu, né? Perfeito, perfeito. Então, é isso que a Então, gente está tentando, o intuito dessa live, né, Pena? É para passar para exatamente. as pessoas que o céu ou o inferno está dentro dela. É, Está é, um, dentro. é um Não, estado de espírito. Você que isso. cria. Não vai ser a religião que vai salvar ela. Não vai De ser jeito nenhum. a religião pode ser uma ferramenta para uma condução, para uma mudança de pensamento, para uma mudança de comportamento. É muito importante a religião. A fé é muito importante, a dedicação. Mas tem pessoas que acham que é só ir na igreja, escutar o culpado, o pastor, ir no centro espírita, ir no centro de umbanda, de candomblé, seja ele qual for a religião, que ela está salva. Não, está lá dentro das tuas ações. Quando Exatamente. você falou que vai passar o filminho lá e realmente é assim, quando você sentar lá para assistir o teu filme da vida e ver o que você fez, você vai responder pelo que você fez de bom, pelo que você fez de ruim e pelas Exatamente. coisas de bom que você deixou de fazer também. Então a gente sempre responde. E lá não tem máscara, lá não tem como esconder. Aqui da justiça dos homens, ainda muitas pessoas conseguem esconder muitas coisas, passa imune. Sim, Mas quando sim. nós vamos para o plano espiritual, o véu cai tudo, cai. Você senta e vai assistir tudo. E a plateia está vendo o livro da tua vida. O que é mais secreto para você se torna acessível para a espiritualidade, porque ela acompanha teus passos. Então, é aí que é construído o céu e o inferno de cada pessoa. Então, existe um céu ou um inferno para cada espírito encarnado, né? Eu estou tentando adicionar o Mateus aqui, Pena, pode continuar aí que eu vou tentar chamar ele para a live aqui. São 9 horas, ainda dá tempo de a gente fazer mais umas explanações, né? Dá tempo, fica à vontade, Tá. pode ir explanando. Uma outra coisa que me chamou a atenção foi o purgatório.
poxa, mas da onde saiu esse purgatório? Eu fui procurar. Eu gosto muito de estudar, né, Romulo? Cai umas coisas na minha cabeça. Aí eu fui descobrir que o purgatório não está descrito não tem menção nenhuma no Evangelho. Se alguém aí souber de alguma coisa, né, nos esclareça, né, por favor, né? Mas eu descobri que o purgatório ele entrou na religião católica apostólica romana, hein? Tá muito bem, tá? Ele entrou no ano de 593, ou seja, 500 anos depois de Jesus, entendeu? Então isso aí foi um concílio que a religião católica fez, baseada nos ensinamentos de Jesus. Queria existir um lugar de transição para aqueles espíritos que pecasse, errasse pouco, vamos dizer assim, né? E que isso estaria dentro de um contexto de Deus, né? Porque seria uma coisa assim, uma justiça divina, tá? Fica bem claro, né? E aí, vem, muita gente faz um parâmetro, uma comparação de purgatório com umbral. Eu já vi muitas pessoas dizer isso daí, né? Na verdade, o umbral que a gente fala no Espiritismo, umbral que é um lugar que eu não quero estar nunca, né? Escuro, fétido, sem lei, sem amor, sem justiça, sem paz. Lá está onde os espíritos que não aceitam Deus como nosso Criador, que não têm amor, que não seguem as leis, né? Eles vão todos os espíritos trevosos, vamos dizer assim, certo? O que é o umbral no segundo espiritismo? O umbral se refere a um estado ou um lugar de transição onde os espíritos que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução na Terra serão encaminhados provisoriamente, certo? E por incrível que pareça, Romulo, há 3 semanas atrás, eu tinha uma visão do umbral. Já tinha uma coisa formada na minha cabeça pelas leituras que eu já fiz. Há 3 semanas atrás, a Fátima me emprestou um livro, que nada é por acaso, né? O livro se chama O Guardião da Meia-Noite. Você já leu? Lindo, lindo, Sim. lindo. Já li. Nossa! Eu li ele em 3 dias. São 200 páginas. Maravilhoso, maravilhoso. Você não consegue parar. E lá dá Não uma consegue. descrição. Não, dá uma descrição do umbral, nua e crua. Então, quem tiver oportunidade, quem gostar de ler, é uma leitura agradável, até um pouco assustadora, né? Oh, acho que o Matheus está voltando. Ô, Matheus, voltou. Beleza. Será que ele está ouvindo? Está ouvindo, Matheus? Tá ouvindo, tá ouvindo. Tá. Então, é uma leitura que ela é muito esclarecedora, né? E o umbral, ele é muito grande. E eu não vou nem comentar muito, porque seria uma palestra toda só sobre umbral, né? Quem está lá, quem domina, né? Quem é que está a favor, quem é que está contra. O negócio lá é muito cabuloso, né? Eu não quero estar lá nem no pensamento. E agora vamos dizer assim, o que seria o purgatório na concepção espírita? Tá? O que seria o purgatório? Nós estamos num mundo de provas e expiações, certo? Nós já passamos pelo mundo primitivo, logo, logo a gente estará no mundo de regeneração, se Deus quiser, logo, logo. Né? Daqui uns 100 anos, 200 anos talvez. Bom, se nós estamos num mundo de provas e regeneração, né, aonde que a gente vem desponjar as nossas imperfeições, vamos dizer assim. Nós vamos desponjar as nossas imperfeições nesse planeta. Então, se aqui a gente vem se melhorar, aprender, a pedir perdão, aqui nós estaríamos vindo para nos purgar, na forma, concepção da palavra. Então, aqui seria o purgatório, né? Até uma concepção até aceitável. Não é verdade? Exato. Vamos para frente? Agora já estou chegando na final. Agora vamos fazer o seguinte. Aquele nascimento que eu falei lá no comecinho, eu até coloquei o Matheus como coadjuvante. Vamos fazer agora uma visão espírita sobre aquele contexto. E é muito parecido até uma certa parte. Então vamos lá.
nós temos a criação do Espírito, né? A centelha divina. Aí, num certo momento, Deus, na sua imensa sabedoria, compaixão, justiça, ele fala, filho, eu vou te dar um corpo e você vai nascer lá na terra. E não esqueça, você é a minha imagem e semelhança. Vá lá e faça o seu melhor para a sua própria evolução. E você vem ter a sua vida na relação à terra. Só que agora eu não vou pegar o Mateus, eu vou pegar o Rômulo, tá bom? Vamos dar o nome do Rômulo. O Rômulo vai nascer aqui, beleza? Aí o Rômulo vem, nasce, seus pais, infância, juventude, tudo igualzinho, casa, filhos, netos, a sua vida em relação da terra. Tá bem? Tudo que você fez de bom e tudo que você fez de ruim. Aí, num certo momento, você ouve aquela voz. Rômulo! Não, Rômulo não. Agora mudou o número. É 26.555. Aí fala assim, eu? Ah, eu. Não, mas manda o Mateus. Não, é você. Aquela história de sempre. Né? Eu não quero ir, mas não, né? Não tem jeito. Você vai ter que ir. De novo, né? Se chorei ou se sorri. Né? Mesma coisa. Aí você chega num outro lugar. Tá lá São Pedro? Não. Você volta. Eu nem estou falando de umbral, tá? Você não foi para o umbral, não foi para o purgatório. Você volta para o plano espiritual. Lá você vai ser cuidado, né? Você vai ser tratado. Né? Lembra do filme do André Luiz, né? Do Nosso Lar? Ele foi tratado num hospital mesmo, um hospital espiritual. Aí lá ele foi aprender, ele foi estudar, ele foi evoluir. E assim ele tem a vida dele lá no plano espiritual. Mas que lugar é esse? Jesus já dizia, a casa do meu pai tem diversas moradas. Você vai voltar para uma morada daquela qual você se sintoniza. Né? Cada um vai para uma morada. Você pode se reunir lá com seu familiar? Pode, vai ter muita coisa gratificante. Mas você vai viver lá. Só que o plano espiritual superior, pela vontade de Deus, né? Pela vontade divina, pela justiça divina, eles vão estar observando você, né? Como espírito. E num certo momento, eles vão perguntar assim, o Rômulo precisa de um novo ciclo de aprendizado na Terra? Né? Se não, é o seguinte, você continua a sua evolução no plano espiritual, auxiliando a Deus, né? Numa construção eterna de conhecimento e de felicidade, auxiliando a Deus e aos seus semelhantes. Pode até fazer o Enem para virar anjo. Perfeito? Tá? Mas vamos supor, o Mateus gosta dessa parte, né? Mas vamos supor que você realmente precisa. Eu já estou pensando na possibilidade, né? Claro, claro. Já que vai ter o Enem, eu estou pensando na possibilidade. Pois é, mas olha, por exemplo, Chico Xavier, que era um espírito evoluidíssimo, né? Uma vez perguntaram para ele, né? Você vai vai ficar lá no céu, né? Ele falou, não, eu tenho muito que aprender, né? Se Chico Xavier tem muito que aprender, imagine nós. Não é verdade? Mas ainda nós sabemos, nós temos essa chance de, né? Aí, por exemplo, o Rômulo tem que fazer mesmo um novo aprendizado na Terra. Beleza. Aí vamos perguntar para o Rômulo, você quer fazer uma nova, né, um novo aprendizado? Ele pode dizer sim ou pode dizer não. O livre-arbítrio dele também lá é respeitado. Mas vamos supor que ele fala, não, eu quero. Então, ele é convidado para ir ao Ministério das Reencarnações, e lá onde vai ser o quê? Planejado a sua próxima existência. Né? Logo quando ele entrar lá na sala, lá, a primeira pessoa que ele vai ver é o anjo da guarda dele lá, que já vai acompanhar ele desde os princípios. Porque uma hora lá ele vai falar assim, eu quero uma prova bem... Não, o anjo da guarda fala, não, você não está... Não, fica calma aí, baixa a bola que você não está nesse patamar, não. Fica frio, né? Eu vou com você. Né? E assim vão planejar. Você falou, mas planejar como? E o livre-arbítrio? Não, vai planejar os grandes lances da sua vida. O resto corre por sua conta, né? E a sua conduta. Bom, aí você vai reencarnar. Quando você reencarnar, você volta para a sua vida em relação à Terra novamente. E esse ciclo vai
se repetir quantas vezes forem necessário. Porque o nosso Pai amoroso é justiça plena e divina, ele não quer perder nem um filho, e ele sabe que nesse processo de reencarnação, você estará aprendendo, você estará se esforçando e você estará evoluindo para um futuro melhor, para uma felicidade prometida, não uma felicidade relativa. Né? E é isso que eu acho que, na verdade, o que para mim, né, eu creio para muitas pessoas, é o que faz sentido na vida. Né? Porque senão, como que você se relacionaria com as pessoas pelo mundo se você não tivesse uma justiça divina? Por exemplo, eu não acredito que o meio faça uma pessoa. Não acredito, porque seria a mesma coisa dizer que na favela só tem gente ruim. É mentira. Né? Isso é um absurdo. Né? Mas vamos dizer, por exemplo, que você nasceu num lugar muito terrível, dominado pelo tráfico, dominado por milícias. Você cresceu ali, você não tem oportunidade, você foi recrutado por aquelas pessoas. Aí você, sem querer, você acaba se caindo para o lado do mal. Bom, mas e a justiça divina? Não vai te dar mais uma chance? Tá certo que você tem que lutar contra as suas imperfeições. Né? Mas, pô, e a justiça divina? Como é que fica? Né? E aquele camarada que foi ruim mesmo, vamos pensar aí no pior assassino que está lá na penitenciária hoje. Ele não teria nenhuma chance? Será que o Escadinha não vai ter nenhuma chance? Não, ele vai ter chance. Aí é uma outra história. Né? Deus vai dar a cada um dos seus filhos uma oportunidade. Nem que seja num outro mundo, né? Não mais atrasado, mas vai mandar ele para um outro lugar, que é onde ele vai começar tudo de novo. Ele não vai repetir de ano. Ele vai continuar no mundo de expiação E de provas. lembrando, né, Pena, que a gente nunca regressa. Regride. Né? Então, ou a gente permanece no mesmo estágio evolutivo que a gente chegou, ou a gente evolui. Né? É muito importante fazer essa observação. E quando você diz também, né, que não seria justo, como não é, porque Deus é perfeito, é justiça, é misericórdia, é amor, é luz, também seria injusto quando a gente vê muitos irmãos nossos aqui encarnados com várias enfermidades, que nasceram cegos, que nasceram sem poder andar. Né? É tão bonito você ver a criação do Pai, a natureza, ver tudo isso. Então, não seria... A gente sabe que a causa está lá no passado, né, de tudo isso. É aí que se explica a justiça divina. Né? E também, quando a gente pensa no amanhã, no dia de hoje, na próxima, está nas nossas mãos. Só está nas nossas mãos. Depende da gente criar o nosso céu. Criar a tal da felicidade que a gente corre tanto atrás e que a gente não encontra aqui nesse planeta. Não é aqui que está a felicidade duradoura. Aqui a gente pode ter uma felicidade, de novo eu vou falar, relativa. Né? Relativa. A gente pode ter uma casa boa, um emprego bom, uma vida confortável. Mas do útero ao túmulo não existe um irmão encarnado aqui que tenha tido apenas felicidade na vida. A gente tem uma sequência de felicidade, a gente tem um pouco de tristeza, de dificuldade. Como você disse, a gente vai planejar a nossa reencarnação. Então, ninguém que está nos assistindo, ninguém, nem eu, nem o Pena, nem o Matheus, nós não erramos de endereço. Nós não erramos a família, nós não erramos o nosso emprego, nós não erramos os nossos amigos, nós não erramos nada. Tudo foi perfeito. A partir do momento que a gente escolheu tudo isso, a gente tenta seguir o plano que foi feito na espiritualidade. Não é fácil, a gente sabe. Não é mesmo. Por isso que a gente vem com um espírito amigo, um espírito que nos auxilia, que é o nosso mentor, que é o nosso anjo de guarda, de acordo com a denominação que cada um deseja. Ele vem para nos auxiliar. E quando você disse aí na parte da live, tem muitas pessoas, a gente escuta isso.
Ah, meu anjo de guarda deve estar muito longe, porque me acontece tanta coisa. Quem está afastando quem? Somos nós que Exatamente. afastamos os nossos mentores, né? Exatamente. Eles não nos abandonam, apenas afasta um pouquinho. Mas começa a mudar o teu pensamento, começa a mudar a tua postura, que a aproximação ela acontece. Então, é muito bom a gente deixar bem explicado também isso para as pessoas, que é Exato. muito importante. Vou passar a palavra para você, viu, Pena, que eu sei que você está concluindo. Não, estou concluindo. Já é final mesmo. Aí que isso que você falou perfeitamente. E como eu mesmo falo, o que é que você está fazendo para carimbar o seu passaporte? Eu sempre fico com a mensagem do nosso Mestre Jesus. Sempre. Que ele é o nosso exemplo maior. E ele já nos disse, o plantio é livre, mas a colheita É obrigatória. é obrigatória. Né? Não ficará um centavo, né, que não seja pago aqui de alguma. Nós vamos ter que responder por todos os nossos atos. Todos, os bons e os ruins. É lógico que os bons vai virar bônus, né? Mas os ruins aqui. Mas ainda a gente tem que lembrar que pela justiça divina, ainda nós temos o nosso Pai, que ainda vai falar, né? Não, filhos, vem cá, né? Vamos lá, vamos fazer de novo. Né? Porque o Espírito, ele evolui constantemente, desde que ele foi criado por Deus. A partir daquele princípio inteligente que nós já comentamos. Né? E nós somos destinados ao quê? A tornarmos espíritos puros e felizes. Essa é a nossa grande realeza. Né? E vamos auxiliar Deus na construção do universo. Os outros, o que vai acontecer no meio disso é tudo transitório. Tudo isso é feito, todos esses obstáculos que aparecem na nossa vida, é para o nosso aprendizado. E aí que está a grande justiça da reencarnação. Né? É a gente poder voltar, aprender, consertar muitas Errar coisas. novamente. Errar novamente, porque tá dentro do nosso, vamos dizer assim, dentro de nós mesmos, né? Porque a gente é capaz de errar, né? Porque a gente vem sem o véu, vem com o véu do esquecimento. Mas aí que está, aquilo que eu falei lá no comecinho, por que você não coloca o dedo no fogo? Porque você sabe que queima. Então você sabe o que é certo e o que é errado, né? Você sabe o que é bom e o que é ruim. Então a gente tem que se apegar a. Como você falou do anjo da guarda, não é ele que se afasta de nós. Como você faz com o seu amigo? Se você parar de ligar para ele, parar de conversar, ele vai se afastar, é a mesma coisa. Então existe o quê? Uma sintonia. Né? Se não houver sintonia, você não vai conseguir nada. Né? E assim a gente fica. E agora, qual é aquela pergunta do final, do início? O que você tem medo? De morrer ou de aonde você vai? Né? Já vamos aqui planejar, né? Vamos aqui plasmar, vamos dizer assim, para onde a gente vai. Né? Eu vou consertar aerobus lá em algum lugar, alguma casa do nosso pai, lá, porque eu gosto de mecânica, então eu vou consertar aerobus. Né? Vocês leram o livro do Nosso Lar, né? Tem o aerobus, né? Então, vou consertar aerobus mesmo, então tá bom. Tá Entendeu? ótimo, né? Enquanto a gente ficar aqui, vamos tentar pelo menos, né? Tentar fazer o melhor. Né? Fez errado, faça desculpa, comece de novo. Né? Porque a nossa vida nós vamos sempre encontrar uma bifurcação. Sempre. De vez em quando você vai pegar caminho errado. Pegou o caminho errado, volta. Foi para a direita, vai para a esquerda. Entendeu? E assim que a gente aprende, assim que a gente evolui, assim que a gente conquista novos amigos, né? E pessoas que pensam como nós. Olha, nós estamos falando lá de servidores de Deus, né? Nós estávamos falando de anjos. Jesus está numa outra parte. Jesus é um espírito da esfera crística, né? Jesus é o nosso governador da terra. Mas Jesus também tem os seus prepostos. Por exemplo, quem toma conta do nosso Brasil é o Ismael. É um anjo, que é o Ismael, toma conta. Vocês imaginam o que Ismael passou na semana passada? Quem pensou nisso? Não é verdade? Quem pensou nisso?
Nós estamos num mundo dividido, polarizado. Hoje você não pode andar com a camisa verde porque você é do time tal. Você não pode usar uma camisa vermelha porque você é defensor de um sujeito. Você não pode falar isso porque você... Gente, nós temos nossas opiniões. E a partir das nossas opiniões que a gente tem que melhorar a condição de quem está do nosso lado. Né? Nós temos que pensar positivamente, pensar num plano mais aberto, mais amplo, e não ficar só naquela ou é o A ou é o B. Sabe? E assim a gente tem que tocar a vida. Ô, Matheus, você não falou nada hoje, vou dar a palavra para você, antes do final, que já está acabando. Não, eu estou apreciando, só estou aprendendo, sensacional. Eu estou aqui para hoje, eu estou aprendendo demais. Eu estou me saboreando aí com o ensinamento. Olha, depois, eu vou confessar... depois que o Pena falou que eu e você é gnomo, né, Matheus? Mas gnomo também é uma criatura de Deus, olha lá, tá vendo? Sim. Gnomo também vai evoluir, Rômulo. Nós vamos evoluir também, relaxa. Ó, as orelhas já estão ficando melhorzinhas já. Já. Pena, você quer fazer as considerações finais? Quer falar mais alguma coisa para a gente poder encerrar, que nós já passamos um pouquinho da hora. Né? Não, olha, na verdade, é agradecer muito a oportunidade. Eu queria perguntar para vocês sabiam, muita coisa do que eu falei aqui hoje, para mim também foi novidade. Tá? Tinha muita coisa que eu não sabia, por exemplo, as hierarquias de anjo, são coisas tão interessantes, né? Esse livro é recheado. Tá? Hoje à tarde mesmo estava lendo outra coisa aqui, tá? Já fica surgindo ideia. Então, são umas coisas que a gente só aprende, né? E a gente quer voltar a falar novamente. Nós temos pessoas de diversas religiões, diversas tendências. Se nós falamos alguma coisa que... Né? Me desculpem, a ideia não foi ser melhor que ninguém. Ninguém tem a verdade absoluta. Nós estamos aqui para aprender, para se aprimorar. E junto nessa irmandade, né? Que a gente está aqui passando 1h20, 1h30 junto, a gente está refletendo a luz divina. Sobre as nossas casas tem uma luz maravilhosa. Nós estamos falando em Deus, nós estamos falando em Jesus. Isso é muito bom, é o que falta para o mundo. Não é verdade? E é essa a mensagem que eu quero deixar. Que a gente muito bem. Sempre... Perfeito, Pena. Matheus? Não, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado mais uma vez. Pena, muito obrigado pela participação. Eu posso dizer por mim, né? Desde quando a gente começou esse papo de amigos aí, a cada semana a gente vai trocando experiência, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? E a nossa cabeça vai edificando, né? E vai, ao mesmo tempo que vai edificando, vai reciclando, né? Porque muitas vezes a gente tem, eu estava falando isso essa semana no meu Instagram, a gente tem muitas crenças limitantes, que foi o que você iniciou a live, né? São crenças limitantes em todos os aspectos e em tudo na nossa vida, né? Antigamente as pessoas acreditavam que o mundo acabava no precipício, né? Quando não se tinha essa noção de que a Terra ela é redonda, de que ela está numa galáxia. Então, as nossas crenças, muitas delas vão caindo por água abaixo conforme a humanidade vai evoluindo, né? Deus também deve ter um propósito para isso e vai nos revelando as coisas de acordo com a nossa capacidade, o nosso merecimento e o nosso entendimento e a nossa, vamos dizer assim, nosso merecimento daquilo que é compreensão. Isso acontece individualmente conosco, né? Porque cada um de nós tem essa maturidade e essa clareza conforme nós vamos nos amadurecendo e nos lapidando, e isso também acontece no nosso coletivo, né?
Então, humanamente, nós vamos evoluindo a cada vez mais e parece que né, às vezes dá a intenção de que as coisas estão piorando, mas não, está melhorando. É que vamos dizer assim, essa dualidade não acaba, parece que não acaba nunca, mas essa dualidade é a perfeição de Deus. As pessoas acham o bem e o mal, não. Isso é a perfeição de Deus. Isso desde que mundo é mundo funciona assim, né? Então, se a gente tiver vamos dizer assim, esse momento que nós estamos vivendo hoje. Vou pegar um exemplo, né? Hoje, qual é a bola da vez? Qual é a polêmica da vez? A situação política. Mas isso é uma foto. Isso é uma foto. As pessoas têm que olhar isso como uma foto da humanidade. Mas isso acontece desde que nós, seres humanos, estamos aqui. Cada hora com nome, cada hora com determinadas divisões, mas isso não vai acabar. As pessoas tem pessoas que têm uma ilusão de que isso vai acabar. Isso não vai acabar. Ah, então põe o fulano de tal que aí vai acabar a briga, a polêmica. Isso não é assim. A humanidade evolui assim. E isso é a perfeição de Deus. Quando a gente consegue sair um pouco, né, da caixa e pensar que nem hoje a gente estava pensando aqui, vamos dizer assim, nós começamos a ter um pouquinho de céu dentro de nós. Porque hoje eu vejo as pessoas brigando por conta dessa foto, né? Que hoje a gente está vendo uma foto. Eu vejo as pessoas brigando por conta dessa foto e eu falo assim, gente, vocês estão olhando a foto, existe um filme, né? Esse menino aqui um dia falou assim, uma vez ele falou assim para mim, Mateus, a gente estava conversando, ele falou assim, Mateus, se eu pegar simplesmente esse fato aqui, eu vou achar que isso é injusto. Só que se eu voltar a fita, aí eu vou falar, tô entendendo o que está acontecendo agora. Então, quando nós temos a oportunidade de sentar um pouquinho para refletir, como você falou muito bem no início, se Deus me deu a inteligência, é justamente para eu usá-la. É para eu usá-la. É a tal da fé raciocinada, né? Então, assim, muito obrigado mais uma vez a vocês por estar tendo a oportunidade de eu ter essa clareza, esse discernimento e eu sair um pouquinho mais da minha ignorância, né? Hoje é mais um tijolinho que eu coloco na minha, vamos dizer assim, na minha construção do que eu acredito, do que é vida, do que é morte, do que é céu, do que é inferno. Eu só tenho que agradecer vocês. Vamos lá, então. Eu também vou agradecer o Pena e o Matheus, né? Corretamente, Matheus e Pena foram cirúrgicos nas palavras agora, né? Como é importante a gente fazer lives como essa, quanto a gente aprende, né? O quanto a gente aprende a cada terça-feira, a cada dia, com cada convidado, até mesmo com os nossos participantes, quanta coisa, quantos comentários de luz, quanta coisa a gente aprende, porque às vezes a gente está focado aqui na live, está batendo esse papo, uma pessoa que está lá em casa, ela manda um comentário que esclarece, muda até o rumo da live. Então, por isso que a gente sempre pede a participação de todos, que é muito importante. Então, lembrar a todos que o céu e o inferno mora dentro de vocês, está dentro de nós. É a tua conduta moral, é o quanto de amor você vai colocar em tudo que você faz, é o quanto de desamor você deixa de colocar nas coisas que você faz. Quanto mais materialismo, quanto mais vaidade, quanto mais egoísmo, você se aproxima um pouquinho mais do teu inferno. Quanto mais amor, quanto mais luz, quanto mais caridade, você se aproxima cada vez mais do teu céu. Então, todos nós temos um céu e um inferno dentro de nós. Rômulo,
Pois Rômulo, não? imagine você hoje, uma pessoa qualquer que passou um dia terrível, terrível. Aí, num certo momento, ela fala assim: Nossa, hoje o demônio me atentou o dia inteiro. Aí ela vem para a live e desconstrói tudo aquilo que ela. Né? Exatamente. Então é assim que a É gente assim. espero que todos, né, tenham levado um pouquinho dessa live, um pouquinho do céu, um pouquinho do que é o inferno, que nós mesmos construímos. Nós somos os engenheiros da nossa vida. Se É você isso quer aí. um céu lá na frente, não vai ser o pastor, não vai ser a igreja, não vai ser o teu marido, o teu companheiro, o teu amigo. Você é o construtor do teu caminho, você é o construtor do teu céu. Então, a gente espera, agradece a todos. Mais uma vez, eu vou agradecer ao Pena, da Obrigado, eu que forma como agradeço. você transmite a live para a gente. Traz uma paz de uma forma simples, iluminada, com conhecimento, daquela forma, Pena, que a gente conversa lá no centro, né? Isso Que tem que ter a parte séria, como a gente faz, mas também tem que ter a hora de descontrair um pouco para relaxar, para as pessoas se afixarem na live. Então, eu gostaria de te agradecer, meu irmão. Eu pediria a você, se você fizesse a prece final para a gente poder encerrar a live. Então vamos agradecer primeiramente ao nosso Pai, nosso grandioso Pai de infinita justiça e soberania, que nos construiu todos de modos iguais, todos com a mesma sintonia, todos com as mesmas possibilidades, e que cada um traga no seu coração a mensagem divina do nosso Mestre, e que nós possamos fazer o nosso céu para que todos nós futuramente estejamos todos reunidos num mundo melhor, num mundo mais cheio de afeto, cheio de amor, cheio de carinho, onde todos nós estaremos unidos de um só pensamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Que Que Jesus assim esteja seja. conosco agora e sempre. Vamos lá? Obrigado a todos. Um abraço ao Então, meus professor amigos, Luiz, que gratidão, está gratidão a todo mundo viajando, que estava está assistindo com a promovendo o gente. novo Até livro dele. terça-feira que vem. Fiquem com Deus, meus amigos. Semana Até a que vem o próxima. professor vai estar aqui com a gente. Ele vai falar um pouquinho sobre o novo livro dele que ele psicografou. Lindíssimo. Boa noite a Legal. todos. Pena, boa noite. Fiquem com Obrigado, aquele Deus. Que abraço. a luz do Mestre Jesus abençoe e ilumine a todos. Gratidão por mais esse dia. Fiquem com Deus. Falou!